Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando então na produção de texto. Página 2. Entrevista, uma conversa controlada. Então, entrevista com Maurício de Souza. Tenho viajado os grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento, histórias, lugares com sua roça. Você provavelmente conhece Chico Bento, personagem criado por Maurício de Souza. Olha lá. GR. Chico Bento tem uma semelhança muito grande com você quando garoto do interior de São Paulo. Quanto o personagem é o próprio Maurício. Então, quanto o personagem é o próprio Maurício. Então, está dizendo que o personagem tem um pouquinho de Maurício de Souza, porque ele se baseou nisso. Maurício de Souza, já fui bem Chico Bento nos antigos tempos. Tanto que quando Mogi das Cruzes era uma cidade pequena e eu morava lá, não sabia o que era sapato. Sabia porque via, mas usar só depois que entrei na escola, para ir à escola. Eu gostava de pisar no barro, na grama, subir em árvores para pegar fruta no pé, principalmente goiaba. E cabulava aula para nadar no rio, e fazia isso pelado, para não molhar o uniforme. Também pescava traíra, caçava rã no ribeirão e alguns bichinhos nos barrancos. Apareciam aranhas, escorpiões e de vez em quando uma cobrinha ou outra. Tive uma infância muito gostosa e livre, com brincadeiras saudáveis, algumas meio perigosas e outras que eu não confessava para minha mãe. Mas lógico que com isso aprendi tudo para escrever as histórias do Chico. GR. Mas olhando para os 54 anos de sua história, como você o define? Aí ele responde: é uma personagem típica e especial, porque demonstra a realidade de um menino do campo. Então, alguém que queira estudar como é essa vida, como se fala e quais tipos de mensagem ela pode passar. Eita, que confusão. Ela pode passar, vai ao Chico buscar algo que mexe com a realidade da criança roceira. E ele é o único personagem que faz frente a Mônica em tiragem de revista. Minha explicação é que todo mundo sonha em viver em um lugar igual ao do Chico Bento, com águas cristalinas, mato, frutas no pé, etc. E mesmo as pessoas de grandes cidades têm nostalgia da Vila Abobrinha, mesmo não tendo vivido nela. Eles sentem como uma coisa desejada, algo simples, gostoso e agradável. É uma nostalgia de vida não vivida. De novo a GR. Mas as histórias do Chico ainda espelham a realidade sociocultural do país? Ele responde: muita gente fala para mim: Maurício, você está fazendo uma história do Chico Bento que não existe mais. Existe sim. Tenho viajado aos grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento. Histórias e lugares como a sua roça, cada vez mais influenciados pelos hábitos citadinos ou pela tecnologia. E tudo bem, pois tudo se transforma. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém o hábito na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito. E ainda bem. GR. Então, o lar do Chico, a Vila Abobrinha, não é uma utopia? Maurício responde: existem várias que não fazem propaganda. Aqui ou ali há uma contaminação política que prejudica alguns vícios do sistema. Aqui em são perdido, mas a gente vai mostrando aos leitores. GR. Na sua autobiografia, Maurício, a história que não está no gibi, você diz que sempre se interessou por personagens, gente como a gente. Qual foi o estalo para criar dentro desse perfil um garoto da zona rural? Maurício de Souza. Me inspirei no Maurício Caipira. Inclusive eu tinha o meu linguajar. Na hora em que eu ia conversar com o pessoal da roça profunda, tinha de falar em caipirês. Senão talvez nem compreendessem. E eu me sentia bem falando assim. Aliás, no estúdio da Maurício de Souza Produções, quando fizemos os roteiros do Chico Bento, eu olho por último para corrigir o caipirês dos paulistas. Então, sou caipira e consultor da área. GR. Como foi possível criar
uma personagem ainda hoje extremamente interessante, cuja maior aventura é o próprio dia a dia. Maurício, a vida é interessante. Se você levá-la a sério, não tiver preconceitos em mergulhar nisso, sempre brota uma coisa natural na alma, como o pensamento mais simples e objetivo que tem o caipira. E o roceiro é muito esperto. Vivenciei isso com meus avós e tudo mais. Está tudo grudado em mim e despejo aos poucos para o leitor. E tem muita coisa ainda. 1. Em grupos, leiam e comentem a entrevista da revista Globo Rural com Maurício de Souza, resumindo oralmente o que foi dito pelo cartunista. Então aqui, gente, é só bate-papo. Ele está pedindo para vocês falarem o que foi falado na entrevista, o que ele comentou na entrevista. 2. Uma entrevista é uma espécie de jogo em que os participantes, entrevistador e entrevistado, têm papéis definidos. Então, qual que é o papel do entrevistador? Você vai colocar aqui. E o papel do entrevistado, qual é? Também muito simples, né? 3. A revista Globo Rural, como o próprio nome indica, é uma publicação que tem como público-alvo pessoas que moram na área rural ou que têm interesse pela vida no campo. Então, a área rural, gente, é as pessoas que vivem na roça mesmo. Não é uma área urbana que nem cidade que a gente vive, é uma área mais simples, mais humilde, tá? Eles vivem de caça, de pesca, de plantio. Então, isso é uma área rural. Sabendo disso e com base na entrevista, explique por que o entrevistado foi o cartunista Maurício de Souza. Por que será que ele foi o escolhido para ser entrevistado? É o que você vai colocar aqui na 3. 4. De acordo com o entrevistado, por que as aventuras de Chico Bento continuam interessando os leitores? Então, por que ainda chama a atenção de muito leitor, gente, essas histórias? Principalmente do Chico Bento, que é um caipira. Práticas de reflexão sobre a língua. 5. No trecho a seguir, a palavra caipira aparece repetida, reiterada, 3 vezes. Observe. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos na fala, nas crenças. Continua do mesmo jeito e ainda bem. A repetição da palavra caipira nesse trecho não indica pobreza vocabular. Ao contrário, trata-se de um recurso estilístico, a reiteração, que consiste na repetição de uma palavra ou construção para obter algum efeito. Nesse caso, dar ênfase e destaque à palavra caipira, ressignificando-a a cada repetição. Então, experimente excluir a reiteração do trecho para comparar o resultado. Então, se a gente pegasse e fosse reescrever esse trecho aí, só que tirando o caipira, o que daria para colocar aí no lugar? Pegando esse trecho aqui, ó. Porém, o caipira até pode usar o aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos na fala. Nas crenças, continua do mesmo jeito, e ainda bem. Então, você vai fazer o quê? Você vai reescrever esse trecho, só que mudando algumas partes para algo mais moderno, que não seja assim tão caipira. É o que você vai fazer aqui. Pode até dar uma resumida ou escreva até onde der e depois coloca reticências. Ok? Vamos lá. Ou você pode fazer o quê? Ou excluir os trechos que ele está pedindo aqui, experimente excluir a reiteração do trecho para comparar o resultado. Então, exclua, tá? Tira esses trechos. E aí você vai escrever direto, ela vai ficar mais curta. Vamos lá. B de bola. Agora, amplie a reiteração da palavra caipira. Faça os ajustes necessários e comente os resultados com um colega. Aqui na A você vai tirar, excluir. Aqui você vai incluir. Só que você vai modificar esse trecho aí. Em vez de colocar caipira, dá para colocar o que no lugar? Só fazer isso aqui na B. 6. Aplique a reiteração do trecho a seguir. Faça as adaptações necessárias e observe os efeitos desse recurso linguístico. Existem várias vilas abobrinhas por aí. É que não fazem propaganda. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai
Aplique a reiteração. Você vai colocar outros trechos aí no lugar, ou substituir os trechos. Tá? Então, reitere, coloque aí mais um trecho que complemente essa fala, esse trechinho aqui na 6. 7. Leia a tirinha e descubra no personagem Chico Bento algumas das características de seu autor, Maurício de Souza, de acordo com a entrevista que ele deu à Globo Rural. Em seguida, registre suas observações. Então, olha lá. Proibido subir na goiabeira. De novo, aí ele fica meio cabreiro, dá uma olhada, proibido subir na goiabeira. Aí chega uma pessoa, aí ele fala, mas eu não subi na goiabeira, subi no Zé Lelé. Olha lá, então ele obedeceu, ele não subiu na goiabeira para apanhar as goiabas. Ele arrumou outro jeitinho. Vamos lá, 8. Prepare, deixa eu ver o que está pedindo aqui. Leia a tirinha e descubra no personagem Chico Bento algumas das características de seu autor, Maurício de Souza, de acordo com a entrevista que ele deu à Globo Rural. Então, de acordo com o texto. Em seguida, registre suas observações. Então, o que você observa comparando a entrevista mais essa tirinha aqui? O que acontece? É você só colocar aqui. Você vai fazer como se fosse uma comparação dos dois. O que o personagem fez, qual é o que está sendo dito lá na entrevista sobre ele. É isso que você vai colocar aqui. E a 8, prepare uma entrevista imaginária com o Chico Bento, convidando um colega para fazer o papel do entrevistado. Faça aqui o rascunho das respostas dadas por seu colega. Depois de concluídas e editadas as entrevistas, podem compor uma revista devidamente ilustrada, para ser lida por alunos de outras turmas. Essa pode ser uma experiência muito criativa e divertida. Então imagine que você está no lugar do Maurício de Souza e você vai poder entrevistar o Chico Bento. Quais são as perguntas que você faria a ele? Então coloque aí pelo menos umas 4, 5, gente, nesse espaço. Eu acho que o espaço é suficiente para fazer isso, tá? Então se coloque aí no lugar do Maurício de Souza e entreviste esse personagem. Entreviste esse personagem que ele criou. Tá? O próprio Maurício de Souza, o Chico Bento. Então imagine você entrevistando o Chico Bento. E aí coloque as questões e as respostas aqui. Podem se divertir aí no caipirês, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!